Olá, eu sou Renata Fabres, estamos aqui para mais um episódio do FGCast, ao lado do meu host... Felipe Gurjão, né, que também participa da FGCast aqui. E hoje a gente vai estar com um convidado especialíssimo, meu professor, mestre... Na doutor, verdade, né? Ele é um muso inspirador para mim, pra dizer a verdade. Lá da saudosa Piauí, né, Fábio? Lê o currículo dele, amor. A gente precisa ler esse currículo, é muito grande. É muita a gente coisa, não tá nem com roupa para isso, para poder ler esse currículo aqui, que esse currículo é pesado. Fábio de Souza Santos, doutor e mestre em Direito Econômico pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, procurador do Estado de Rondônia, atual secretário-geral da Procuradoria, vice-presidente do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo e membro fundador, né? E também hoje faz parte, integra o Conselho do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. E ele tem outras coisas muito mais aqui que agregam esse currículo, mas ele poupou a gente aqui de não passar essa vergonha, de não ter... E é um grande prazer, Fábio, de ter hoje a sua presença aqui no escritório para a gente poder gravar o nosso FGCast. Você foi um dos nossos primeiros convidados, né? Infelizmente não deu certo de participar aí da primeira edição, mas a gente fica muito feliz de ter a sua presença e muito honrados, inclusive. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua vinda para Rondônia, dessa vinda do Piauí. Felicidade, Renata e Gurjão, é toda minha. É um privilégio, uma honra, uma satisfação, um prazer gigantesco estar aqui com vocês, com dois amigos queridos, para falar de temas que são importantes e caros, né? Meu currículo, eu acho que é uma parte do que a gente é de qualquer jeito, né? E representa uma parte do que eu acabei passando na vida, mas diz menos do que as amizades. A amizade é mais importante do que o que eventualmente a gente tem de currículo acadêmico. Enfim, meu nome é Fábio, eu nasci no Piauí, nasci em Teresina, vim para cá a primeira vez em 2011, em fevereiro de 2011, para fazer a primeira fase do concurso de procurador aqui. Foi a primeira vez que eu vim para Porto Velho. Conheci, obviamente, de estudos, de estudar geografia, mas nunca tinha me atentado para vir, até porque não tinha muito condição, né? Sou de uma família de servidores públicos que... Eu já ia falar que não tinha muito o que fazer aqui em Rondônia. Conhecer. Eu não sei se eu concordo hoje 100% com essa frase. Mas isso daí é o que a gente escuta muito, né? E vim para fazer a primeira fase do concurso. Acabei sendo bem sucedido no desenrolar. Não fui tão bem na primeira fase, mas passei para a segunda e acabei subindo nas posições. E em 2012... No final de fevereiro de 2012, eu vim de vez para cá, me mudei para tomar posse. Tomei posse no dia 2 de março de 2012 e já estou aqui desde então, 11 anos em Rondônia. Já bebi água do Madeira o suficiente para umas 4 vidas, não tenho nenhuma vontade, intenção de sair daqui. E chegando aqui, eu sempre estudei para concurso primeiro, obviamente, por... vontade, predileção, sempre gostei de direito administrativo, sempre gostei de trabalhar com administração pública. Antes de vir para cá eu tinha um escritório de advocacia privada, mas o meu foco de trabalho era sempre assessoria para administração pública. Fui pregoeiro, trabalhei com contratação pública assim, desde pouco depois da minha formação e vim para cá, larguei literalmente a vida lá no Piauí e vim para cá em 2012 e chegando aqui me apaixonei pelo estado, né? Me apaixonei pelo trabalho. Se apaixonou pela Thaís. Também. Da Thaís veio um pouco depois. Assim, um pouco bem depois, mas também pela Thaís. E acho que talvez o grande diferencial que me fez apaixonar, me fez ficar por Rondônia, é porque Rondônia é e continua sendo uma terra de oportunidades. Né? Então o fato de você chegar inclusive aqui... no setor público? Inclusive no setor público. Né? É um lugar carente de lideranças, o setor público como geral. Né? Existe uma coisa que é meio verdade, mas é meio mito de que na administração pública você não tem bons profissionais, é só o servidor preguiçoso. Existe uma estrutura que não incentiva o servidor a ser proativo, a ser inovador, e isso acaba gerando um pouco essa ideia do senso comum de que o serviço público é para gente preguiçosa, o que não é fato, né, de modo algum. Mas quem chegou à minha época em que havia muito mais
liberdade ou muito mais oportunidades para quem quisesse assumir algum protagonismo ou se especializar, não necessariamente chefia de ganhar mais, mas de você fazer um trabalho que gere maior impacto, né? E esse sempre foi minha grande vontade, e eu realizei aqui. E aí tem um fator que para mim é um fator bucólico, né? Mas que para mim pesa muito, que eu odeio cidade grande. Não sou de interior, né? Eu sou 13 na cidade de 1 milhão de habitantes, mais ou menos. Mas eu odeio trânsito, eu não sou uma pessoa muito afeta. Eu gosto do que a grande cidade pode ofertar. Mas assim, se eu tiver que perder 1 hora da minha vida todo dia para ter acesso a isso, eu prefiro ficar num lugar um pouco mais pacato, e Porto Velho me conquistou muito nisso. E chegando aqui, eu acabei sendo acolhido pela PGE, né, abraçado pela PGE, a PGE me ofereceu muitas oportunidades, né, não exclusivamente em um procurador-geral, mas já estou hoje no 3º procurador-geral que eu acompanho o trabalho de maneira mais próxima, né, com todos eu participei de alguma forma da gestão, seja como assessor especial no gabinete, seja dirigindo alguma área que era conectada ao trabalho do procurador-geral, e hoje na administração superior, né, no cargo de secretário-geral. Eu sempre tive a oportunidade de contribuir, e sempre que essa oportunidade me foi dada, eu fiz questão de abraçar para agradecer, porque não é só a instituição, né? A gente acaba entregando mais para a população rondoniense, que é quem paga o meu salário, quando a gente entrega mais pro órgão também. Quando cumpre a missão, né? Isso. Você estava falando que tem 12 anos de PGE, eu tenho um pouquinho mais de advocacia. Acho que quando eu comecei a advogar, você estava fazendo a prova do concurso aqui. E a gente, esses 12, 13 anos que eu tenho de advocacia, eu noto que litigar com o Estado é mais complexo. A PGE evoluiu muito nesses 12 anos, né? Me conta pra gente, assim, a tua passagem assim, nesses 12 anos, o que você viu da PGE evoluindo, do Estado enquanto estrutura, o que pra ti chama mais atenção? O Estado tem o crescimento econômico, ele necessariamente gera até por rebote, um pouco por puxar a administração pública a crescer, não no sentido de ficar mais inchada, mas no sentido de tentar atender às necessidades dos cidadãos, dos negócios como um todo. Mas na PGE em específico, a gente passou por as 3 últimas administrações foram muito felizes, tanto em construir coisas que geram valor para a instituição como um todo, né? As 4 últimas administrações, não só as 3 últimas, a penúltima administração, a 4ª administração de frente para trás, de trás para frente, agora o Dr. Valdeci foi que fez o concurso que trouxe a minha geração da carreira, né? Doutora Rejane, que foi uma das procuradoras gerais que eu acompanhei, ela deu posse a uma boa parte, inclusive a turma que tomou posse, a minha turma tomou posse com ela, e investiu também, né, nessa turma, e deu oportunidades, deu vazão a essas pessoas. O Dr. Juraci, que foi o procurador em seguida, atual procurador emérito, ele teve 8 anos à frente da casa, quase 8 anos à frente da casa, e fez muita coisa, né? Conseguiu aprovar a legislação da carreira de apoio, conseguiu aprovar que a carreira de apoio assim, acaba sendo um elemento essencial por diversos motivos para o crescimento da instituição. Conseguiu aprovar um regime jurídico que é equânime com outras carreiras, porque um problema que a minha geração teve foi a evasão de cérebros, né? Então, do meu concurso foram aprovados 110, alguma coisa em torno de 110 pessoas. Hoje nós só somos 40 na carreira, né, dos 110 que foram chamados. E chamou todo mundo, né, todos foram chamados. A gente foi para outros lugares com salário muito mais atrativo, ou porque uma minoria, porque foi atrás da família, voltou para os estados de origem, mas grande parte saiu porque não se oferecia condições que são compatíveis com o mercado de advocacia pública, que é um mercado, né, razoavelmente concorrido. O mercado jurídico em geral para os concursos, né? Então muita gente saiu para a magistratura, muita gente saiu para a defensoria de outros estados, às vezes para ganhar um pouco menos, mas saiu para outros estados que tinham uma série de
de benefícios, às vezes de estrutura orgânica Um mesmo. plano de cargo, carreira? Plano de cargo, às vezes a própria estrutura mesmo do local. E a gente, hoje a gente está no CPA, né, que não tem a estrutura ideal para PGE, mas a gente vivia, na época que eu tomei posse, era num casebre, literalmente, e que quando chovia a gente tinha que pegar uma lona que tinha no fundo da sala e jogar em cima dos processos, porque chovia dentro da sala. Eu trabalhei durante alguns anos numa sala, e que a sala tinha uma parede dupla, assim, tinha uma sala, tinha parede, aí tinha um espaço e tinha uma outra parede para uma outra sala. Aí caía bicho entre as duas paredes, morria e não tinha quem tirasse, ficava lá uma semana. E o prédio todo de madeira, é uma situação bem complicada, até que no ápice da complicação, um incêndio que desalojou a gente lá em 2014, se eu não me engano. E aí a gente foi pro CPA, que também não tem uma estrutura ideal para quem tem trabalho intelectual. O CPA é uma ideia genial de juntar todo mundo ali no mesmo lugar, reduzir custos operacionais, mas tem alguns defeitos do prédio em si, né? Foi um prédio que foi arquitetado há 10 anos, acho que bem mais do que isso, há 15 anos, então, e foi construído há mais de 10 anos, então ele já precisa de alguma atualização, e para o trabalho jurídico, ele não é ideal, porque ele foi pensado em open space, né? Então você não tem salas fechadas, não tem isolamento acústico, precisa fazer uma audiência, que hoje quase tudo é online, você tem uma dificuldade, aí você precisa fazer uma reunião, você vai atrapalhar a vida de todo mundo que está ao teu redor. A gente tem uma quantidade muito grande de gente que está num espaço gigantesco, e isso gera necessariamente um barulho acoplado. Quantas pessoas hoje vocês estão? Hoje a PGE tem cerca de 400 pessoas. Né? Então é uma coisa que não aparece, né? Nós somos hoje na carreira 68 procuradores, né, na ativa. Um é presidente do Instituto de Previdência, tá nativa, mas está fora da carreira, e tem uma pessoa que está afastada. Mas somos 68 hoje na ativa. E 15 tomarão posse na segunda-feira, dia 10, né, na próxima segunda-feira, dia 10. Vamos para 80 e... Ruim de matemática. depois a gente faz a conta. 83 e 84, o que é um número razoavelmente pequeno. Né? Hoje, a PGE ela gira por ano alguma coisa em torno de 250 mil processos. Né, para só 84 pessoas. E daí a essencialidade da carreira de apoio que eu citei, quanto foi importante a gestão do Dr. Juracy para aprovar a criação da carreira de apoio, né, e agora também com o Dr. Maxwell para ampliação da carreira de apoio. Seja porque ela ajuda a gente a dar conta desse volume massivo de processos com uma quantidade razoavelmente pequena de procuradores, né, nós somos uma das menores carreiras do país, e não é uma das menores quantidades de processo do país. Não. O Rondônia é um estado com muito litigante, e o que é talvez mais grave para a gente, comparativamente, uma justiça muito célere. Né? Eu, quando atuava no judicial, eu já cheguei a fazer, quando eu conto isso para os meus colegas de advocacia pública fora de Rondônia, eu cheguei a fazer contestação e recurso extraordinário em um mesmo processo, dentro de um ano. Né? O que é impressionante, assim, tem gente que faz contestação e vai ver o processo na aposentadoria de novo. Exatamente. Apesar de que a gente, no dia a dia, a gente reclama de alguns processos, de alguma morosidade, mas quando a gente conversa com colegas de outros estados, que a gente compara as realidades, realmente o nosso judiciário, ele merece as estrelas que está ganhando pelo Brasil, né? Verdade. Fábio, mas eu quero saber... PGE enquanto litigando em juízo, essa diferença que a gente sente. Um pouco dessa nossa convivência até do Instituto, que a gente faz parte junto, somos membros fundadores do IRDA, eu sei que você implantou uns robozinhos no estado, que meteu um monte de execução. E tá certo, porque né, quando a pessoa deve para o estado, ela deve para todas nós. E me conta essa sua passagem. Como é que foi me conta essa questão aí. Minha relação com tecnologia, eu conto até um pouco disso na introdução da minha tese, né? No prólogo da minha tese. Eu sempre gostei de tecnologia. Inclusive na família eu sou meio famoso porque eu desmontava os brinquedos
e não conseguia montar tudo de novo, sempre sobrava algum parafuso. Inclusive, a gente está sabendo que você está fazendo também agora o curso Desenvolvimento de sistemas. Para tentar aprender um pouco mais isso de uma maneira mais organizada, digamos assim. Eu sou, apesar de gostar de tecnologia e ser visto um tanto quanto tecnológico, ainda sou meio antiquado nisso para aprendizado. Eu não consigo, não lido muito bem com o aprendizado online. Até acho que talvez consiga dar aula para online razoavelmente bem, mas para eu chegar a sentar e aprender alguma coisa online, eu tenho uma certa dificuldade. Mas aí quando criança, eu sempre gostei de tecnologia, quase faço TI quando ia me formar, mas aí um anjinho veio dizer, não, faça direito. Você vai se dar melhor. Foi mais ou menos o meu pai. Eu fui fazer administração, ele saia daí, vai pro direito. E aí, isso ficou meio latente, né? E agora, depois que eu tomei posse, eu comecei a me aproximar de gestão na PGE com isso. Então depois você edita aí agora. Eu comecei a me aproximar mais de gestão na PGE. Sempre trabalhei, quando eu entrei na PGE, eu fui para consultoria, né? Passei até por conta da minha experiência como pregoeiro, então eu fui para consultoria contratual. E aí depois para consultoria específica setorial num órgão do Poder Executivo. Mas eu comecei a me aproximar da gestão pela tecnologia. À época, a PGE não tinha sistema e tinha a necessidade de se implantar um sistema digital de gestão dos processos. E aí, nisso, eu fui estudar o tema, né? Estudar o tema de gestão eletrônica de documentos, estudar o mercado para saber o que existia e quem oferecia, que outros órgãos públicos já tinham, qual era as opções que a gente podia adotar. Contava prazo na folhinha, era... A gente tinha até um sistema bem rudimentar, mas ele era só assim, um sistema de protocolo. Você via, mas não adiantava, ele era como se fosse uma redundância. Você tinha esse sistema que alguém registrava lá para ficar centralizado em algum lugar, mas o controle mesmo era feito naqueles caderninhos de protocolo. A gente recebia um caderninho de protocolo, vai receber 10 processos hoje. A gente recebia um caderninho de protocolo e as pastinhas cinzas, marrom, as pastas suspensas. Aí você recebia os seus processos, os seus prazos do dia junto com o diário. E aí surgiu a necessidade de digitalizar isso, até porque o TJ estava migrando para o PJE. Então a gente estava meio a reboque, tinha que dar um jeito. E na época, quando começou a migração para o PJE, a nossa central de distribuição, que é um órgão que a gente tem na PGE que centraliza todo o recebimento de diários, 60 advogados juntos, né? Não dá para ficar na mão de cada um. E aí um sai de férias, o outro tem que substituir, enfim, é um órgão centralizado. Ele lia, entrava no PJE, pegava a intimação, imprimia a intimação, colocava na pastinha e mandava para você acessar o documento. Se fosse uma unidade do interior, imprimia mesmo assim, escaneava o impresso e mandava por e-mail e colocava o físico no malote e mandava para a unidade regional, que a gente tinha à época, que tinha uma competência territorial, né? De Paraná, Vilhena, Cacoal e Rolim de Moura, as 4 que a gente tinha à época, e cada uma tinha um conjunto ali de unidades, ou de municípios e comarcas e termos que era responsável. E aí, a partir disso, veio uma necessidade, com a implementação do PJE, da gente ter um sistema que conversasse. Só que um estado pequeno, com orçamento limitado, uma PGE com orçamento limitado, a gente ainda hoje é razoavelmente limitado, cresceu bastante, mas ainda é limitado. Então a gente tinha essa necessidade urgente. E eu fui me inteirando deste fato, e encontrando as diversas saídas de mercado. A gente acabou saindo para uma alternativa que não era alternativa comum para as PGEs, justamente porque é uma alternativa comum que muitas PGEs têm até hoje, né, 10 anos depois, ela é caríssima, um valor absurdo. E a gente acabou comprando um sistema, que era o mesmo sistema que a AGU utilizava à época, fazendo algumas customizações para a gente aqui, para a nossa realidade de Rondônia. E daí eu comecei a enveredar o conjunto de tecnologia e gestão. Depois eu fui passar um tempo no Tribunal de Contas, né, na unidade do Tribunal de Contas, e um problema muito grave que a PGE tinha à época. A PGE, em 2011, recebeu a competência de gestão da dívida ativa, mas não tinha tecnologia, não tinha sistema. Até hoje não tem tudo. Mas o foco principal era desenvolver
robotizações para cobrança, né? E aí lá no Tribunal de Contas eu não estava conseguindo atuar da maneira adequada, porque o Tribunal de Contas tem muito processo e era uma unidade generalista, né? A gente atuou desde a consultoria a gente que eu falo a PGE, né? Atuou desde a consultoria contratual, então licitações e compras do Tribunal de Contas até judicial, né? Se alguém entra com ação anulatória, se um advogado entra com ação anulatória, é a gente que vai defender o ato do Tribunal de Contas, ou um servidor que entra com ação, é a PGE que defende, ou a unidade da PGE que fica especificamente lá. Então não estava conseguindo conciliar uma coisa com outra, e à época eu saí da unidade do Tribunal de Contas e fui chefiar a unidade de cobrança, né? A unidade de dívida ativa da PGE. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar especificamente numa robotização para cobrança, que é um sistema que é nominado da PGE de Mapinguari. Na Pinguari a gente tem o espírito do Monteiro Lobato vive pela PGE, ele vive dando os nomes de sistema lá. Mapinguari, assim, para quem não conhece, é uma das lendas amazônicas, né, o pé grande da Amazônia. E aí o Mapinguari é um sistema que começou como um sistema de gestão de cobrança, né, que substituiu 30 estagiários que faziam protesto e 3 servidores e um procurador que ficavam só para ajuizamento de execução fiscal. Isso tudo foi força de trabalho, foi redirecionado para outra coisa, né? As pessoas não foram demitidas, passaram a ser utilizadas na gestão do processo judicial em si, né? E essa parte de gestão de cobrança ela foi inteiramente robotizada. Então, hoje, da inscrição em dívida até o ajuizamento da execução fiscal é um robô que auxilia o procurador que faz a gestão. Hoje são apenas 2 procuradores que fazem esse processo de gestão todo de milhares de processos, desde o IPVA até um ICMS de um grande devedor é feito com isso. E isso permitiu, e aí eu acho que talvez o foco, o maior motivo do aumento de desempenho da PGE na gestão de processos, de cobrança, foi que isso permitiu a gente setorizar e otimizar a cobrança. Então, hoje, o pequeno devedor, ele não vai mais ser cobrado com execução fiscal, né? O cidadão que tem uma moto e está devendo IPVA, o cidadão que tem, sei lá, um pequeno negócio e está devendo alguma coisa de ICMS, ele não vai ser cobrado por execução fiscal, que é um mecanismo gravoso de cobrança, né? Pode gerar uma série de bloqueios. E há uma priorização. A gente precisa, no universo a gente tem hoje 17, 18 bilhões de reais em dívida ativa. 18 bilhões? 17 bilhões. É o último dado, 17 bilhões de dívida ativa. Desses 17 bilhões, se a gente quiser cobrar tudo, na verdade não vai cobrar nada, né? Então precisa focalizar nos grandes devedores, já são judiciais para grandes devedores, então isso foi feito, né? Liberar a mão de obra com a robotização permite isso. A gente tem um núcleo que trata especificamente dos grandes devedores, e aí o grande incremento da arrecadação vem disso, né? Do estresse focado no grande devedor, o devedor com... normalmente, obviamente não posso falar quem é por conta de sigilo fiscal, mas os grandes devedores que têm débitos de grande monta, né, e tem capacidade de pagamento. É um tipo de trabalho. Aí você tem um outro tipo de trabalho para o médio e pequeno devedor que deve IPVA ou que deve algum valor pequeno de ICMS, e você tem um outro tipo de trabalho para o cara que é um devedor que é reticente, que utiliza a criminalidade fiscal, né? Não o planejamento tributário, mas ele comete crime fiscal como mecanismo de financiamento. Simulação fiscal. Enfim, todas essas estratégias ilegais para financiar, alavancar a operação dele. E aí, para isso, há um trabalho conjunto com o Ministério Público, né, no GAESF, em que há uma sinergia ali da PGE com o Ministério Público para atuação para esses devedores que precisam de um tratamento diferenciado. E que é extremamente rápida a comunicação, né, do MP com o Estado. Fez o pagamento no dia ou não fez o pagamento, o MP a ação que estava suspensa, ele já volta a dar andamento, tramitar. Então, assim, a gente inclusive conversa com alguns clientes sobre o risco hoje de não dar cumprimento aos acordos que são firmados justamente por conta dessa comunicação que é extremamente eficiente do Estado com o MP, né? Eu não sei como é que funciona bem assim, se é um algoritmo, essa questão do sistema que vai dizer quem que é o devedor fiscal que de fato cometeu um crime, que faz isso de uma forma ilícita, ou aquele que eventualmente
passou ali por intempério, fez um Não parcelamento, houve um aderiu dolo, a um né? refis, o cara consegue pagar 1, 2, 3, às vezes ele fornece para administração pública, tem o pagamento retido, a medição demora para fazer, aí o cara não consegue dar conta daquele parcelamento, isso às vezes vai virando uma bola de neve. Hoje é manual. Às vezes aparecem aqui, porque todos os nossos clientes são honestos e injustiçados na maioria das vezes. Mas assim, de explicar essa diferença, né? Que olha, esse aqui não tá nesse balaio, esse aqui é diferente, passou por uma dificuldade e tal. Então, né, de vez em quando aparece aqui pra gente. Você diferenciar o devedor do sonegador. Sim, Exatamente. Né? Esse é um trabalho que a gente tenta fazer sempre lá, você diferenciar o devedor do sonegador. O sonegador ele tem um tratamento, ele tem que ter um tratamento mais forte, assim, de busca, de penhora, de desconsideração da personalidade jurídica, enfim, de um incômodo maior do que o devedor. O devedor não está plenamente certo, né? Pagar imposto é o preço É uma da liberdade, obrigação. né? Sim, É o preço da gente viver na economia de mercado, Sim. faz parte disso. E você financia um conjunto de serviços públicos que são prestados não só a gente, né? Todo mundo gosta de ter a polícia funcionando, os hospitais funcionando, não está o ideal, talvez realmente não esteja o ideal. Mas tem alguma coisa, né? Uma boa parte da população é servida por isso. E é isso tudo é pago com imposto. Né? E houve essa implantação e você tem, assim, hoje dados a respeito do resultado que isso tem alcançado para o Estado? Em 2 anos, nos 3 últimos exercícios, a implantação começou no final de 2019, né? A gente fechou 2022 agora. 21 e 22 a arrecadação já foi no mínimo 22 a arrecadação foi menor do que 21, por conta até dos efeitos da pandemia e tal. Mas, porque houve uma redução proposital de cobrança durante a pandemia, teve períodos que a gente não podia notificar devedor, os períodos mais graves. No 2021, em que já houve um ano que houve redução, ele já foi 100% maior do que o ano anterior da implementação dessas medidas. Já foi muito maior, e é bom que se diga que a grossa parte desse aumento, né, ele foi fruto do estresse em cima dos grandes devedores. Né? Gente que deve muito, são poucas pessoas que devem muito, e quando eu digo muito, não é nem R$1 milhão, deve mais de 100 milhões de reais. Então, são poucas pessoas que têm esse quantitativo, e que a gente tem uma classificação para um tratamento que é condizente com essa condição de grande devedor. Que o recebimento através desse já causa um impacto tremendo na... Você recebe um crédito desse, você Sim. tem um aumento significativo na arrecadação. Né? E com um custo muito mais baixo do que teria, né? Se precisasse daqueles 30 estagiários, todo aquele aparato. Exatamente. E sem falar nos mecanismos de busca, como você falou, né? Que hoje vocês têm de buscar os bens, de buscar formas de pagamento dessas pessoas que a gente sabe que tem como pagar e que estão simplesmente ali sonegando. Quando você otimiza todo esse processo, sobra tempo para fazer essas coisas. Sobra tempo para você pesquisar, para você localizar bens que estão cotados em nome de terceiros. E aí agora a gente está num processo que é anterior, né? A gente conseguiu andar bastante, e acho que o Tribunal de Contas, é bom falar, teve um papel importantíssimo nessa melhoria, porque ele vem há alguns anos já batendo nessa tecla, e agora está sendo implementado, dando fruto, está dando resultado, né, a cobrança que o Tribunal de Contas fez da administração pública estadual. Mas existia uma parte que andava um tanto quanto sonegada, que é a parte de contabilização, né? Porque para quem está fora da administração, você só vê a parte de cobrança. Né? Mas existe um conjunto de medidas que tem que ser feitas do ponto de vista organizacional. A gente precisa contabilizar essa dívida, a gente precisa saber, para efeitos de planejamento estatal, se essa dívida ela é arrecadável no curto prazo ou no longo prazo, ou se ela não é arrecadável de jeito nenhum, porque aquela pessoa... Suponhamos que é alguém que foi processado, tá devendo o Tribunal de Contas por ressarcimento ao erário, por exemplo. Morreu, não tem R$1 de patrimônio no nome dele, o que acontece bastante. Esse dinheiro nunca vai ser localizado. Né? Então, esse é um tipo de crédito que ele precisa ter uma classificação contábil para que o Estado não conte com aquele dinheiro. Já uma outra empresa que, no teu exemplo, ela sempre pagou em dia, mas por alguma dificuldade operacional dela lá, ela não conseguiu fazer aquele pagamento naquele mês. Mas ela é uma boa pagadora, então ela vai parcelar, ela vai pagar aquele crédito, ela tem uma outra classificação para efeitos contábeis. E aí a PGE assumiu, até o crescimento da carreira de apoio, a PGE assumiu o papel de fazer esse tipo de contabilização. É um trabalho invisível, né? Mas que a PGE precisa fazer
tanto para atender as normas de direito orçamentário, mas também para permitir que as políticas públicas sejam planejadas com um orçamento realístico. Porque fazer as coisas com um mínimo de qualidade de gestão, você precisa se planejar para 1, 2 exercícios e saber que nesse exercício vai entrar, sei lá, 100 milhões de reais de dívida ativa no mínimo. Isso aqui tem alta capacidade de arrecadação. Que vier acima disso é lucro. Uhum. E aí isso parte para um processo de classificação crédito a crédito, e aí uma etapa de tecnologia que a gente está fazendo agora, em parceria com uma grande consultoria internacional, é o desenvolvimento da ferramenta para essa classificação individual de arrecadabilidade dos créditos, né? Foi feita uma contratação de uma consultoria específica para ajudar a gente a fazer esse processo. Ele está fazendo auditoria de todo o banco da dívida ativa, né? Então vai olhar os 18 milhões de reais lá, os 18 bilhões de reais, e vai ver se tem alguma inconsistência, auditoria de processos também, né? Vai ver se a gente está fazendo tudo de acordo com a legislação, e vai nos ajudar a construir esse rating da dívida ativa para efeitos de classificação contábil. E é um trabalho gigantesco que não aparece, infelizmente. Mas que traz resultado bastante significativo para o Estado, né? Sem dúvida. E você falou de toda essa implantação que houve com relação à dívida ativa, e tem também a implantação daqueles processos de gestão dos contratos do Estado, né, que utilizando toda a questão de inteligência, de tecnologia também, e que você também faz parte dos responsáveis pela implantação. Assim, parece que eu faço que eu tenho muita responsabilidade das coisas, que não, é porque felizmente ou infelizmente, não sei. Infelizmente para mim, felizmente para mim também, porque dá muito prazer fazer isso. Eu estou numa posição em que todas essas coisas, de uma forma ou outra, passam por mim. Mas a PGE, ela também tem um outro trabalho invisível, que ela é um vértice da realização de toda a contratação pública, né? Toda a contratação pública passa de uma forma ou outra pela PGE. Ou ela vai passar por parecer da PGE, ou ela vai ter que respeitar um parecer normativo, porque para alguns casos a gente tem parecer normativo que o gestor é obrigado a respeitar, mas ele não precisa passar o processo pela PGE, ele respeita o parecer normativo lá e tá ok, registra isso tudo nos autos. E tá ok, é legal, né, permitido pela própria legislação de contratação, isso para dar uma certa vazão aos processos administrativos, aqueles que têm menor complexidade. E a PGE é responsável também pelo registro de todos os contratos, todos os termos de contratos que são feitos, né? Ele é registrado na PGE. A PGE centraliza isso, aí comunica o CGE, comunica o Tribunal de Contas, bota no portal da transparência. Então, todos os contratos da administração pública estadual direta e algumas da indireta também são centralizados para registro na PGE. Não é que a gente assina ou que a gente executa. O termo de contrato, ele tem um registrozinho lá, um número sequencial que é feito pela PGE, a gente registra os dados, um controle, exatamente. E esse controle sempre foi feito num livro de controle, como se faz um livro de controle contábil. Manual também. Manual também, era manual. Depois passou a ser no arquivo de Word, né, que há um delete de sumir. Sim. E aí ele foi transformado também num livro digital de registros, num sistema que chama Pacto, né? Que é um sistema que ele é um sistema de registro, mas ele já está em processo de evolução para virar um sistema de gestão de contratos, né? Então ele vai registrar todos os contratos, os termos de contrato. Ele foi desenhado primeiro, né? Está já em processo de desenvolvimento há mais de um ano. Ele já tem mais de 1.000 contratos registrados. Contratos eu falo de maneira genérica, né? Contrato, convênio, qualquer coisa que tenha natureza contratual. Hoje já tem mais de 1.000 contratos registrados. Já automatiza envio para o Tribunal de Contas, já automatiza a geração do extrato, publicação no portal, no Diário Oficial, portal da transparência, já automatiza a geração do termo de contrato, que antes era tudo manual. Hoje você tem um padrão que preenche os campos e sai bonitinho lá o termo de contrato feito pela PGE. Enfim, ele primeiro atendeu essa necessidade de registro ser feito de forma automatizada, num banco de dados seguro, imune até um alto grau a alterações que eventualmente podem ser feitas, e seguindo a ordem que ela é estabelecida pelas regras de negócio do próprio software, né? Então ele é um aplicativo robusto e seguro para isso. E aí, ele vai virar agora também um aplicativo que vai ajudar a gerenciar os contratos, né? Gerenciar prazo de pagamento, prazo de validade do contrato, gestão do próprio contrato, gestão da quantidade, né? Ele está sendo desenvolvido para gerir os contratos primeiro da PGE. A gente vai ser
o bode expiatório, né? Vamos testar o funcionamento dessa ferramenta dentro de casa. E aí depois a gente vai ofertar como serviço para as demais entidades do executivo, mas sempre com uma preocupação que a gente tem de uma maneira geral na PGE, né, é utilizar linguagens que sejam gratuitas, ferramentas que sejam gratuitas, então linguagem, banco de dados que sejam acessíveis, com o mínimo de gasto energético possível, então sustentáveis. A gente usa muito pouco Python, né, que é a linguagem mais famosa atualmente. A gente usa Java, que é uma linguagem energeticamente mais responsável, né, que consome muito menos energia. E a gente tenta utilizar o máximo possível. Só quando não dá mesmo, a gente não usa ferramentas que sejam gratuitas. Então, o banco de dados, por exemplo, é o mesmo banco de dados que o Facebook utiliza, é o MySQL, que é gratuito. Você tem outras ferramentas que são super robustas e que têm uma aplicação necessária na administração pública. Então, por exemplo, a aplicação que gerencia toda a parte tributária em Rondônia utiliza uma ferramenta da Oracle, que é uma ferramenta bem cara, mas que é muitíssimo robusta, aguenta muito tranco. Não que o MySQL não aguente, mas ele é muito mais acessível do ponto de vista orçamentário financeiro. Como que chama esse sistema que você falou? O Pacto. Pacto. O Pacto, como gestão, que tende a evoluir de extrema necessidade, né, muito mais do que um zelo, digamos assim, mas necessidade, porque assim, eu estive na administração, eu fui assessora jurídica no DR, e eu me lembro bem quando contratos chegavam ao fim, término de vigência, e a obra em plena execução, e todo mundo ficava desesperado, o que vai fazer agora, porque aquele contrato venceu e não teve uma gestão de tempo, de prazo ali adequada. E eu acredito que o Pacto ele tende a contribuir para isso, eu não sei se emitindo alertas, como que será, mas ajudando o gestor do contrato a ter esses controles, né? Perfeito. A ideia é que ele seja um disparador assim, de alerta. Ó, teu prazo desse contrato está para acabar, teu prazo de liquidar aqui está para acabar. Mas a vontade final é que ele seja um sistema de smart contracts, né? De gestão automatizada de contrato. Então, o que tem hoje, por exemplo, que o parceiro privado, a pessoa que foi contratada pela administração, ele precisa pedir um pagamento, ele vai lá, pede o pagamento, o ideal é que ele vire um botão. E aí não precisa mais juntar certidões, porque o próprio sistema ele vai ter interoperabilidade e ler as certidões, certidão do estadual, as certidões nacionais, que já são todas disponíveis em interoperabilidade. E a gente precisa disso para outras coisas também. Então, já enxergar que ele não precisa juntar as certidões e habilitar toda a parte de pagamento e de gestão de contratos de maneira mais automatizada possível. Porque tudo isso é rito legal, descrito, não tem nada discricionário. É tudo 100% vinculado. Então, o que for vinculado, for decisão vinculada, e no exercício de competência vinculada, e na dicção do direito administrativo mesmo, sim, e puder ser tecnicamente automatizado, a gente vai. Porque muitas vezes a gente observa também pagamentos sendo sobrestado porque a empresa deixou de apresentar uma determinada certidão que o Pacto ele pode agora puxar e adiantar, inclusive, tudo isso. De maneira automatizada e economizando tanto para a administração, que tem muita gente para gerir, para gestar, e tem também para o privado. E a ideia por trás disso tudo, né, principalmente para a PGE, é a gente contribuir para que o mercado privado que vem para as licitações do estado de Rondônia seja um mercado saudável. E tem a segurança, né? No contrato. Porque o mercado saudável é bom para todo mundo. É bom para o parceiro privado, para o contratado que vem, que recebe as coisas dele em dia. E é bom para a administração, porque ela alimenta um mercado saudável que vai começar a oferecer coisas mais baratas, né? Ela diminui o risco que está embutido no preço, porque o risco está dentro do preço de qualquer contrato. Vai diminuir o risco que está embutido no preço, vai comprar coisas mais baratas, vai incentivar que novas empresas surjam, novas empresas, novos empregos. E é um ciclo virtuoso de alimentação de um mercado mais saudável. Será que eu estou sonhando muito em esperar que também venham alertas aí informando ao fiscal, ao gestor que aquele contrato ele já chegou no período de ser concedido o reajuste? Porque assim, o enunciado número 1 da Justiça Federal de 2022, ele fala sobre, conforme já a nova lei de licitações, que agora cabe também à administração pública emitir os alertas para a empresa contratada sobre o reajuste, para depois não vir com aquela tese de preclusão
exclusão e tudo mais, que a gente sabe bem. Então, será que eu estou sonhando muito com o pacto? Também vai emitir esses alertas? É uma regra possível, Eu não sei como é que ficou específico. Aliás, eu até sei, mas eu não lembro, porque eu participei da elaboração do decreto. Mas no decreto de regulamentação da nova lei tem umas regras expressas disso, mas a ideia é que a comunicação ela fique muito mais fácil. Mais Né? Então, fluida, os próprios pedidos viraram um botão, né, pro contratado, que facilita muito a vida. Só de concentrar tudo num processo só e não ter, às vezes, 2, 3 SEI do mesmo contrato e a gente tem que... Ou o processo físico a metade, a outra metade no Nossa. SEI, como a gente acontece muito também, né? Eu me lembro que um dos momentos mais desesperadores da minha carreira foi um dia que eu recebi um processo de 132 volumes para analisar. E era um parecer gigantesco de uma empresa envolvida numa dessas operações nacionais aí. E não tinha chance de eu não olhar todos os 132 volumes. Foi desesperador. Acho que eu parei uns 15 dias e na época a PGE não tinha assessor, não tinha estagiário, não tinha ninguém para ajudar você a fazer nada. Era só equipe mesmo e toca aí. Eu acho que o máximo que eu peguei foi 20 volumes e já é mais ou menos isso, em torno de 15 dias úteis que a gente para poder trabalhar num processo dessa quantidade. Imagina 132. Você vai trabalhar sozinho o resto do ano. Eu tenho foto até hoje desse processo lá em casa. E eu vou te falar uma coisa, o fato de ter o processo todo, tanta manifestação de quem é contratado pela administração pública, quanto da administração pública, tudo em PDF para você ter um campo de busca e buscar o que você precisa naquele processo, te dá essa ferramenta de pesquisa. Cara, o acesso à informação é outro, né? Para você fiscalizar, para você ver o que está faltando de direito, para você ver onde é que tem que penalizar a empresa que cometeu alguma coisa. Poxa, isso aí vai ser o céu. Acesso à informação é porque o pessoal sempre liga com o portal da transparência, né? E às vezes o portal da transparência é o lugar menos transparente que existe. Pela quantidade bizarra de informações que tem lá. E esse tipo de ferramenta que te auxilia a buscar e achar, e é uma das coisas as duas coisas que a PGE, por exemplo, tem no plano de gestão para esses 2 próximos anos, é trabalhar um pouco mais com a ideia de dados abertos, né, de se oferecer APIs para consultar, para que quem quiser consultar os dados de maneira aberta, tratar os dados, obviamente respeitando a LGPD, a gente quer implementar medidas nesse sentido, e a gente quer também ampliar a participação da PGE na capacitação da administração pública, que eu acho que é um dos outros grandes gargalos que a gente tem para a gestão de contrato. Eu acho que boa parte é falta de capacitação, né? As pessoas têm muito medo de fazer. Tem uma parcela da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim. E tem uma parcela muito grande de falta de capacitação, né? E capacitação é caro, né? Naturalmente caro, e tem que ser caro, porque se você está pagando capacitação barata, tem alguma coisa errada, né? Então capacitar-se é caro, leva tempo. E eu acho que uma das maiores contribuições que a PGE quer reverter nos próximos 2 anos, né, como medida institucional, é oferecer mais capacitações para a administração pública estadual como um todo, para que a outra parcela de contribuição que a gente pode dar, né, além de oferecer as ferramentas tecnológicas, oferecer também as ferramentas cognitivas, elas estejam ali aliados, um ao lado do outro, para que a gestão de contratual, nesse caso, seja feita da melhor forma possível. E, Fábio, você falou sobre essa quantidade de dados que hoje está sendo armazenado, que hoje a PGE ela tem um controle, um gerenciamento de tudo isso. Como que é fazer esse tratamento de dados a nível de governo? Dentro da PGE, hoje o governo tem alguns núcleos que fazem tratamento de dados para geração de políticas públicas, né? Tem grupos na Casa Civil que eu sei que fazem isso. Hoje tem uma carreira, né, no Estado que é especialista em políticas públicas e gestão governamental, que ela é uma carreira que foi gestada, inspirada na União, para fazer esse tipo de medida, né? Você usar dados para criar política pública, mas aí dentro da PGE é uma realidade que eu posso te dar que a gente usa para quase tudo. Assim, desde alocação de mão de obra, por exemplo, hoje é baseado em dados. A gente gera um gráfico com distribuição de carga de trabalho, né? Carga de trabalho não quer dizer que quem tem carga baixa tem pouco processo. É quem tem, comparativamente, quem tem carga baixa tem menos processo do que quem tem uma carga muito alta. E aí a gente contabiliza desde a complexidade do processo, né, a complexidade de um processo que chega para o procurador, até a quantidade de mão de obra que ele tem. Então, para áreas em que há
um volume muito grande, por exemplo, que a gente tem área que tem 400 processos por mês por procurador, né, que dá 100 processos por semana, que daria uns 20 processos por dia, que é uma demanda bizarramente grande, né? Você pensar que você ter 20 processos, que você precisa analisar, saber o que vai fazer, construir peça e tirar aquele prazo no dia. Mas são demandas repetitivas, mas você tem que analisar o processo. Que o procurador, a complexidade daquele processo é levada em conta, se aquele procurador tem um analista ajudando ele, se tem um técnico, ou se tem um analista e um técnico, ou se tem um analista e um técnico assessor. Então, tudo isso vira um dado, né? Obviamente, o dado não diz tudo, é um número, mas é uma aproximação da realidade, e a gente converte esse dado em gráficos, né? em instrumentos para decisão. Esse é um dos pontos que a gente tem, que é um ponto que é um tanto quanto chocante. Foi uma mudança de paradigma implementada pelo Dr. Maxwell, né? Da gente gerir gestão de pessoas, alocação de pessoas dentro da PGE a partir de dados. E posso falar assim, de outras realidades também internas. A gente tem prazos internos. Então, por exemplo, o prazo de pagamento da RPV é 60 dias. Mas nós temos um prazo interno que é, obviamente, bem menor. Então, tanto que hoje, se a RPV chegou certinho, a pessoa recebe bem menos de 60 dias. Né? O que pode acontecer é que vê algum dado errado da RPV, que acontece uma vez ou outra. Mas as RPVs que são pagas pela PGE é um outro trabalho também invisível. Né? A RPV do advogado, mas a RPV da parte que ganhou alguma coisa contra o Estado, do servidor, são pagas dentro da unidade orçamentária da PGE, que é um volume aí de 5 mil, quase 6 mil RPVs por mês, por ano, vai dar lá seus 15, 16 milhões, num ano que tem pouco, num ano que tem muito, vai dar alguma coisa em torno de 20 a 30 milhões. Isso é tudo feito dentro da Procuradoria, e o que a gente tem feito é tentar, a gente abarcou isso para a PGE também para fazer com que a gente consiga entender quais são os frutos, quais são as árvores que dão essas RPVs, né? Da onde está vindo, qual é o local. A gente tem lugar que é mais demandado. Lugar que é mais demandado, lugar que é mais condenado. Onde é que precisa se fazer um trabalho ou sugerir um trabalho para que a administração melhore naquilo. Por exemplo, está tendo saber onde está a terra fértil, né? Onde precisa botar um calcário, onde está Então esse trabalho de olhar para a ponta final do processo, né, é importante para a gente olhar lá a ponta inicial do problema, né? Isso se expande para outras áreas da PGE também, a saúde, né, entender, está tendo muito problema no hospital tal, na região tal, a gente emite comunicações e acaba de processos de massa, a gente transforma isso em atuação estratégica da PGE para a administração pública estadual, informar, isso aqui precisa ser modificado, isso aqui está tendo um problema, por que esse problema está ocorrendo. Então, um conjunto de medidas que vem a partir da análise de dados processuais, né? Numa demanda que foi submetida à PGE lá no final. E você sabe dizer se assim, tem pessoas que os RPVs e assim, essa celeridade que vocês têm feito, esses pagamentos, tem pessoas que têm valores a receber e que são maiores do que o do RPV, mas para poder receber de forma mais célere, que tem feito acordos e abre mão de alguma coisa? Tem, menos do que a gente gostaria, mas são limitados, né? Assim, mas desse montante de 5 mil não é um montante muito representativo, porque o valor da RPV aqui não é um valor tão baixo, né? Existem estados que são mais baixos, existe obviamente a União que é bem mais alto, os estados que são mais altos, mas não foi melhor, viu? Foi melhor. Já, mas no valor que está hoje a gente tem pouca gente, até porque a fila de precatório já teve mais longe. E tem outras medidas também de precatório alimentar, as antecipações, que elas acabam gerando uma fuga desse modelo de renunciar ao excesso da RPV. Aqui, se quiserem renunciar, o Estado é excelente. O Estado de Rondônia agradece. Eventualmente algum cliente ele tem interesse em renunciar e a gente apresenta, né? Renunciar ao direito assim, nunca é a primeira opção, né? Mas às vezes é vantajoso para o cliente também, né? Não tem como negar isso. O ticket médio do precatório em Rondônia é 40 mil reais. 43 mil, um pouquinho, mais um dado que a gente consegue acabar, 43 mil. E o volume de coisas que está nessa faixa aí de 40 mil é um volume considerável. Não sei se o Estado conseguiria chegar a um RPV num valor desse tamanho. Entendi. Por isso que diminuiu, então.
Estratégia, né? Com os dados, claro. é possível implantar outros tipos de política. O Fábio, você falou também dessa questão da equipe, né? De gestar a equipe. Hoje o teu cargo que você exerce lá faz essa gestão. Isso. Então, se o procurador estiver assistindo esse vídeo e falar assim, eu estou precisando de um assessor, estou precisando de um estagiário, ele... Meu café da manhã. Fábio, né? Essa mensagem é meu café da manhã. Tá apertado, precisa de gente e tal. Só que é muito comum esses pedidos, até porque o volume de processo, a depender da área, o volume é realmente descomunal, né? Você pensar que você ter 400 processos por mês é uma quantidade pra gente que é advogado. Talvez a pessoa que não tem contato, mas o que você precisa fazer para conseguir dar vazão a esses processos por mês. E tem que lembrar que se você se passar uma semana sem fazer as coisas, você tem 100 processos lá que você precisa, 100 prazos que você precisa cumprir, são 100 processos que você precisa analisar, e o procurador, o advogado não é digitador de peça, né? Ele é uma pessoa que ele é pago para pensar. Sim. Hoje a gente tem digitador aí, por exemplo, o ChatGPT, se for só para digitar, o ChatGPT vai matar rápido, mas não é. O advogado, ele é um pensador, ele é uma pessoa que tem um trabalho intelectual que precede a digitação. A digitação é só a externalização daquilo. Então, você digitar uma peça, ainda que vai utilizar um modelo, um bom modelo, ele exige um trabalho intelectual de análise prévia. Sem falar que não é só o processo judicial que ele tem que estudar, né? Ele tem que, muitas vezes, estudar um processo administrativo bem generoso que está ali por trás desse processo judicial. E, às vezes, chega uma intimação que tem que gerar pelo menos 4 tarefas diferentes. Imaginar aqui um caso relativamente simples, em que a gente tem súmula, mas é UTI. Por exemplo, UTI, chegou uma ordem de internação de UTI. E aí as ordens, elas chegam normalmente a seguinte, interne 48 horas para incluir ele na fila do SUS de UTI. Suponhamos que a pessoa não esteja. A gente precisa imediatamente comunicar a CESAL, se ela já não foi comunicada, ainda às vezes que ela que tenha sido comunicada, a gente tem, cumpre a decisão, que a PGE não é responsável pelo hospital, a gente tem que comunicar a unidade administrativa que é responsável por isso, a CESAL interna e coloca essa pessoa na fila de internação. Colocou a pessoa na fila de internação, a gente tem que comunicar o juízo. Se há algum caso que a gente tem que contestar, tem que elaborar a contestação. Se tiver um liminar que precisa recorrer, é um agravo. Se tiver, se eu tenho que pedir dispensa de recurso, eu preciso elaborar um documento interno, porque eu não posso simplesmente deixar de recorrer, né? Existem normas internas da PGE, que se eu não vou recorrer de uma coisa, eu tenho que elaborar um documento e registrar no dossiê processual que eu não perdi esse prazo, eu realmente não recorri. Eu não recorri por esse motivo. E se o valor é acima de certo, a gente tem valores de alçada, né? Essa justificativa ela precisa ser aprovada por um diretor de área, ou precisa ser aprovada às vezes pelo procurador-geral. Então, existem um escalonamento de acordo com o valor, e essas normas são normas procedimentais que custam tempo e dão trabalho de fazer. Né? E aí, dentro da PGE, o meu papel hoje é um papel exclusivamente de gestão. Né? E aí foi um das grandes saltos que o Dr. Maxwell fez, foi criar uma estrutura dentro da PGE voltada para a gestão. A PGE nunca teve uma estrutura realmente robusta voltada para a gestão. Hoje, só de gestão administrativa, a gente tem 4 diretorias diferentes. Aí a gente ainda tem uma outra diretoria, que é uma diretoria de apoio à atividade processual, que ajuda, lê intimação, precisa fazer cálculo contábil, é essa diretoria que faz, precisa pagar custas num oficial de justiça em Goiás para fazer uma diligência do Estado. É essa diretoria que faz as diligências necessárias. Precisa fazer atendimento ao público da dívida ativa, por exemplo, que é um atendimento muito grande ao público, que a gente tem essa diretoria que cuida, mas a gente tem uma diretoria de planejamento e finanças, que cuida de toda a parte de pagamento da RPV, de toda a parte de pagamento da PGE, de toda a parte de escrituração contábil da dívida ativa do Estado inteiro, e da PGE também. A gente tem uma diretoria de administração e logística, que cuida não só da PGE na capital, mas também das 4 unidades que a gente tem, né? De Paraná, Vilhena, Cacoal e Brasília. A gente tem um escritório de representação nos tribunais superiores. E a gente tem ainda a diretoria de TI, que cuida de todo o desenvolvimento desses sistemas que eu falei para vocês. E fora isso, também cuida de toda a infra e toda a parte de atendimento aos mais de 400 usuários de serviços de TI dentro da PGE. Então é uma estrutura administrativa que cresceu bastante, que hoje ela é gerida pelo secretário-geral. Eu faço, junto com os diretores, eu que
cuido dessa equipe aí que está hoje em torno de 50, 60 pessoas. Né? É muito trabalho. E é muita gente também. Eu achava que procurador do estado de Rondônia era a melhor profissão do mundo. Não, eu acho que é. Ainda é. Tá entre os melhores, mas assim, cara, é uma carga descomunal, porque além a demanda dessa é muito demanda grande, né? muito grande no judiciário, cara, você está cuidando do Estado, de política pública, de todo um aparato, toda uma fundamentação para o executivo fazer o que tem que ser feito para implementar e tal. Isso. A engenharia jurídica das políticas públicas, né? A gente costuma falar que assim, no privado, uma empresa ela não funciona se ela não tiver um contador e um advogado. Né? Se quiser ter paz e não quiser ter problema no coração, que ele tenha os dois. O Estado não é nada diferente disso, né? A contabilidade e a procuradoria, se ele não tiver os dois funcionando em plena harmonia, não vai haver nenhuma implantação de política pública. Exatamente. E a PGE, nessa da implantação de políticas públicas, tem um papel central que também, acho que talvez a maioria das pessoas não sabe, é que nas grandes secretarias a gente tem unidades específicas. Então, na Secretaria de Saúde, por exemplo, tem uma consultoria específica da saúde, tem uma procuradoria judicial só para a saúde, né, direito sanitário, e a gente tem procuradores que ficam especificamente para fazer a consultoria. Então, os contratos administrativos que passam, o contrato do euro, né, o contrato os contratos relativos à Covid, todos passaram por essa unidade. E a gente tem na SEDUC também uma unidade específica, nas grandes autarquias, né? As autarquias elas também estão sendo incorporadas à PGE, algumas têm procurador autárquico ainda, né? Mas já estão eles são vinculados tecnicamente à PGE, mas algumas já são procuradores do Estado, o exemplo do IPERON, né? O IPERON tem uma unidade da PGE que atua lá dentro, o DR tem uma unidade que é mista, né? Tem procuradores autárquicos e tem um procurador do Estado que é o diretor da unidade do Detran do também DR. ainda. O Detran hoje ainda são procuradores de autarquia. Lá ainda Mas eles são tecnicamente vinculados à PGE, eles têm que respeitar as normas internas de funcionamento da PGE. Vai um PGE para lá agora? Não? Acredito que não, porque essa posse de 15 é uma posse que ela mata uma sede de 6 anos, né? A gente está com meu concurso, foi o concurso de 2011, que foi o último antes desse, foi o concurso de 2011. As nomeações dele pararam em 2015 para 2016. E desde então a gente não tem mais posse de ninguém. Então a gente está só aumentando o volume de trabalho, né? Porque a PGE cresceu naturalmente, foi ocupando novos espaços na consultoria. E gente aposentando, gente saindo da carreira porque foi para outros locais. Infelizmente perdemos um colega muito querido para a Covid. Então a gente foi perdendo e tem 6 anos aí sem ter reposição. E esses 15 ajudam demais, vão ajudar muito, né? Mas não vai dar para tudo, não. Não dá para apagar todo o incêndio ainda. Não. Pode ir lá. Não, depois eu tô fazendo. Não, eu queria, assim, sair um pouquinho agora de Estado. E eu ouvi a primeira vez esse termo através de você. Eu conhecia, né, a gente com outra forma de comunicar, mas quando eu ouvi a primeira vez você falando sobre invisibilidade digital. E me chamou muito a atenção, inclusive a situação toda que nós vivemos hoje em nível mundial, a importância da tecnologia e o tanto que também, em alguns lugares e para algumas pessoas, isso as tornam invisíveis. E achei assim, de uma extrema importância quando você falou e quando eu ouvi os dados que você apresentou. E aí eu queria que você falasse um pouquinho aí o que te levou também a estudar sobre essa invisibilidade digital. A PGE aparece de novo aqui, um pouco também por conta do trabalho, né? Obviamente, a minha pesquisa de doutorado é uma pesquisa que é relacionada à regulação da inteligência artificial, né? E no uso da administração pública, e o tema de invisibilidade digital se conecta aí com o fato de que a gente tem 25% da população brasileira, esse dado é 2018, né, que é a última PNUD digital disponível, 1/4 da população brasileira praticamente não tem acesso à internet. E é uma realidade muito distante da gente, né? Quando eu falo, a gente está aqui se vendo pela internet, 5G, com o celular da hora e tal, computador. A gente tem dificuldade de enxergar que tem gente, às vezes, muito próxima da gente que não tem um plano mal para usar o WhatsApp. O que já é um cenário dos melhores possíveis. Mas boa parte não tem acesso à internet nem para isso, né?
Eu fui esses dias, aí eu posso falar porque vai sair provavelmente depois do curso de formação, né? Mas um dos programas do curso de formação dos procuradores que vão entrar, são 15 dias de curso de formação. A gente vai levar eles para conhecer algumas comunidades do Baixo Madeira. E você tem lá comunidades em que o Estado só chega lá na sua forma de polícia, né? Polícia ambiental especificamente. Uhum. Ele não chega como política pública, ele chega muito pouco como saúde, ele chega muito pouco como educação, ele chega muito pouco como dignidade e moradia, mas ele chega como polícia. E para essas populações, são populações que são vulneráveis, que precisam mais do Estado do que qualquer outra dos 75% do outro lado. O Estado não chega, e o Estado digital ele vai chegar para essas pessoas. Ele vai chegar na forma de não levar, seja na ausência de levar política pública, porque ele não vai aparecer num dado, né, na política baseada em dados, ele não vai aparecer no dado. Seja na hora que eu for fazer, por exemplo, um rating de dívida ativa, essa pessoa pode ser que ela apareça como um devedor contumaz. Mas na verdade ela simplesmente não tem condições, ela tem, sei lá, só a bis lá que ela usa para o trabalho, ou um carro que usa para levar a sua produção para a cidade, enfim, e ela não aparece, ela vai aparecer como contribuinte, né, e talvez um mau contribuinte, e vai aparecer como uma ausência nos dados que são utilizados para a formulação de políticas públicas. E a preocupação, quando eu escrevi um pouco sobre invisibilidade digital, junto com o professor Justo Reina e com o professor Emerson, foi justamente chamar atenção para essas pessoas, né? Quando a gente está no estado 2023, digital, um sistema baseado em dados, com internet, com tudo, a gente tem que lembrar que boa parte da população que realmente precisa do Estado não aparece nesses números, né? Não tem acesso a um portal, não tem condições de entrar no aplicativo para preencher. Sabe que é o GovBR, né? Tipo assim, não sabe, não tem selo ouro no GovBR para poder pedir um saque de um benefício de prestação continuada. Às vezes não consegue entrar no aplicativo. Ela não tem literatura, não consegue ler para entrar no aplicativo e preencher os dados. E são as pessoas que mais precisam do Estado, esse é o maior ponto, né? E eles acabam se tornando invisíveis a esse Estado, que é cada dia mais digital, essa administração pública que é cada dia mais digital e que precisa se tornar disso. Cada dia mais digital, porque senão ela não vai atender todo o resto. Mas ela não pode ficar só no digital. Ela precisa se lembrar que tem gente que precisa do Estado, que só sabe viver no mundo analógico ou no mundo físico. Talvez na PGE tenha um grande exemplo disso, que são alguns devedores é um exemplo perverso, mas enfim, é um exemplo. Alguns devedores de multa ambiental são pessoas muito simples que às vezes fizeram uma queimada irregular, fez uma queimada irregular, foi flagrada ali pela fiscalização ambiental e que foi multado naturalmente. E aí essa pessoa procura a PGE para parcelar. Não adianta oferecer um site mais bonito que for, com a melhor interface de usuário possível, a pessoa não vai conseguir fazer o parcelamento que ela precisa fazer para ter acesso a crédito, às vezes para fazer um reinvestimento na terra dela, para comprar um veículo, para fazer as coisas da vida cotidiana que estão relacionadas com a nossa dignidade, que são perfeitamente naturais, né? A gente tem pessoas que não conseguem sacar um dinheiro no caixa automático, né? Quem dirá fazer todos esses outros atos que a pessoa não tem nem internet direito no telefone para poder fazer. E meu ponto, assim, é justo. A gente não pode obrigar que essa pessoa simplesmente aprenda a usar o celular. Meu ponto é, esse tipo de... A pessoa que não consegue mais aprender, seja por sua idade, seja porque não estudou o suficiente, ou seja porque não tem dinheiro para pagar um plano que consiga acessar a internet, é justo que essa pessoa receba um tratamento diferenciado do Estado, um tratamento físico. Em parte dessa visão foi um dos motivos da gente ter mantido, por exemplo, as unidades da PGE no interior. Elas estão mantidas, é política institucional que elas continuem, elas vão inclusive ser reformadas agora, as unidades do interior. A única que foi fechada foi a Rolim de Moura, porque por uma série de motivos, mas era muito caro manter aquela unidade lá e não fazia muito sentido do ponto de vista institucional, mas as outras de Paraná, Rolim e Vilhena vão ser mantidas. Uma questão de acessibilidade, né, para a sociedade. Exatamente, acessibilidade para que a pessoa que precise ir na PGE, num estado tão grande quanto Rondônia, ela tenha lá um lugar que a gente não vai conseguir, obviamente, chegar em todos os municípios de Rondônia, a gente não teria perna para isso, mas tem pelo menos na região dele lá, que ele consiga ir, consiga ser atendido por um procurador, consiga ser atendido por uma pessoa que vá olhar no olho dele, que vá
dizer aqui, ó, se eu tá devendo esse valor aqui por conta disso. E aí, para pagar, tem que parcelar em tantas vezes. E tem gente, eu me lembro de um caso muito curioso, justamente de um senhorzinho que estava devendo porque fez uma queimada, estava fazendo uma carvoaria irregular. E ele fez um desmatamento grande e a Polícia Ambiental acabou prendendo, e ele falou que estava precisando e tal. E ele parcelou o débito. E eu nunca me esqueci porque ele parcelou, e ele ia todo mês pegar o Dário, porque ele não conseguia imprimir o Dário online. Ele morava numa comunidade rural aqui de Porto Velho. Uhum. E ele ia todo mês, 2 dias antes do vencimento, pedir pra gente imprimir o Dário, pra ele pegar o Dário, levar na coisa e fazer o pagamento. E ele quis fazer o pagamento até o final. Ou seja, ele ainda tinha um ônus para sair da região dele, do lugar dele, se deslocar para poder pegar um Dário por conta da inacessibilidade, né? E assim, não só com relação ao Estado, mas tem diversas outras coisas também que vão se tornar... Hoje está inacessível para diversas pessoas. Um exemplo que, assim, recentemente me chamou muito a atenção foi em Santa Catarina, que para entrar no banheiro, você se lembra? Para entrar no banheiro, a pessoa tem que fazer a leitura de um QR Code que antecede os banheiros, aí ou a foto dele, né? E aí lá na catraca de entrada para o banheiro eu tenho que mostrar o QR Code. O banheiro ele é público. O banheiro ele é público, ninguém paga para entrar nele. Mas o público, o usuário dele, que talvez seja um morador de rua, que não tem um telefone, ele não pode usar um banheiro público. O tipo de design que é um design excludente, né? É feito para que as pessoas que precisam efetivamente não tenham acesso. Você falou assim que é interessante para o Estado ter um parceiro saudável, né? Não dá para a gente criminalizar o lucro. A gente vive numa sociedade capitalista. Quem presta serviço para a administração pública não tem que fazer caridade, tem que cobrar um preço justo, ter o seu lucro, mas prestar um serviço de qualidade. E dentro disso, enquanto política pública, de contratação, de credenciamento, do que quer que seja, o que eu queria conversar com você depois é com relação à administração pública ter parceiros estratégicos e, ao mesmo tempo que ela mantém um certo número de competitividade para um privado exercer a atividade que primariamente possa ser do Estado, uma concessão, de um credenciamento, quer que seja, mas de ter de fazer um estudo de viabilidade econômica para que aquele negócio, aquela atividade não tenha uma concorrência predatória entre eles. Uhum. Eu acho isso interessante. Essa régua, chegar nesse equilíbrio, né? Se tem já uma política nesse sentido, se é bem visto aos olhos do Estado. Enfim, mas eu acho que se você quiser fazer alguma consideração e a gente depois ter um tempo para debater isso melhor, vou achar maravilhoso. Eu acho que a gente usa muito pouco contratação pública no Brasil como um instrumento de direito econômico, né? A gente usa como instrumento de direito administrativo, que é um instrumento pelo qual o Estado participa do circuito de comercialização e ele vai lá no mercado e compra uma determinada coisa. Mas no resto do mundo inteiro, vou dar um exemplo que eu estudei um pouco mais profundamente que os Estados Unidos, né? A contratação pública ele é um instrumento para incentivar a concorrência, para desenvolver tecnologias estratégicas para o Estado, né? Não só para a administração, é para o Estado, para os militares, para a segurança pública. E ele também é um instrumento de direito econômico para a preservação de todos os valores que estão envoltos nos interesses nacionais, né? Aqui no Brasil isso virou um negócio meio tabu falar essa expressão, né? Interesse nacional. Mas no resto do mundo, contratação pública é usada para isso. Aqui no Brasil, muito pouco. Primeiro porque a gente tem pouca tradição nisso, né, em se estudar direito econômico. A gente esquece que direito econômico está até na Constituição, né? E para além disso, a gente tem duas coisas que para mim são muito nocivas. E aí passa um pouco por isso que você falou, né, da criminalização do lucro, o fato da gente não enxergar, e quando eu digo a gente, eu digo em especial a administração pública, ela se esquece que o privado que está ali se relacionando com ela é também gente, né? Vive do lucro, vive do que é pago para ele. E tem um clima muito adversarial que é conectado com isso, né? Na gestão de contratos administrativos. Ali fica parece que é o privado tentando ganhar e o público tentando deixar o privado, evitar que o privado roube.
E se a gente partiu desse princípio, tá tudo errado. E um com ódio do outro, né? Isso. Se a gente partiu desse princípio, tá tudo errado. A gente tem que partir do princípio de que são duas pessoas sérias dos dois lados, porque eu tenho mais de uma década de administração pública, não vou, quase 2 décadas de administração pública, apesar da minha óbvia juventude. Mas eu tenho, afirmo com a mais absoluta convicção. A corrupção, eu não sou ingênuo ao ponto de dizer que não existe, mas a corrupção é a absoluta minoria dos casos. A grande maioria das pessoas que estão do lado da administração pública são de pessoas honestas, que trabalham, estão ali para cumprir sua função e só querem voltar para casa no final do dia, passar os dias com sua família, se realizar profissionalmente também. E do outro lado, a gente tem pessoas honestas, que querem voltar no final do dia para sua casa, passar o dia com sua família, querem realizar profissionalmente, querem... os dois lados querem, obviamente, viver as coisas que a vida contemporânea proporciona, né? Ter acesso à saúde, ter acesso à educação, ter acesso aos bens que o mercado nos proporciona. Isso tudo é absolutamente natural, saudável e normal. O que não é normal é a gente olhar para um outro e partir do princípio de que aquele outro é um bandido até que se prove o contrário. E esse clima adversarial é um clima que prejudica todo mundo. Presunção de má fé antes de tudo, né? Isso. É bem isso. Então, vamos caminhar pro final. Vamos, né? Infelizmente. Vamos... Senão a gente pega o vinho ali. Aí você continua, né, Ian? Bom, Fábio, a gente mais uma vez agradece. Foi um papo agradabilíssimo, com muita informação que a gente não tinha a menor ideia. Né? E como a gente costuma falar aqui, que o objetivo do FGCast é levar conteúdo de qualidade e bastante informativo para toda a sociedade que tem interesse em nos acompanhar. Inclusive, se você não acompanha, clica aí, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações. A gente também está no Spotify. Então, nos acompanhe, porque sempre virão pessoas como o Fábio aqui para poder nos enriquecer. E que quem ganha é a gente e a sociedade, tendo um procurador qualificado, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado igual você, Fábio. Então, muito obrigada e parabéns por sua atuação, por seu trabalho, que a gente sabe que realmente é digna de louvores. Eu que agradeço, gente, o convite, a honra e a oportunidade de estar aqui. Vou depois mandar minhas redes sociais para vocês colocarem nas Aproveita para falar agora. O Twitter é @meusouza com S. O Twitter é a rede social que eu uso ainda por enquanto não acabarem com ela. @meusouza com S. E aí por lá a gente interage, conversa e mais uma vez agradeço a oportunidade, o espaço de estar aqui falando sobre... eu não gosto muito de falar sobre mim, mas sobre o trabalho na PGE e o que a PGE vem conquistando e o que ela representa, né, principalmente o trabalho escondido. É um orgulho e uma satisfação grande falar. E obrigado pelo espaço.